Bom dia, meu nome é Maria Fernanda e o meu grupo é composto por duas integrantes, sendo elas a Gleice Valéria e a Rafaela Balbino. O nosso estudo foi direcionado ao metabolismo de lipídios e compostos nitrogenados. Sendo assim, o metabolismo de lipídios é um conjunto de processos bioquímicos que envolve a síntese, a degradação e a regulação desses lipídios no nosso organismo. Esses lipídios desempenham um papel muito importante, pois servem para armazenamento de energia, como isolante térmico e protegem os nossos órgãos. Porém, vale ressaltar que em plantas e em animais, esses lipídios têm funções um pouquinho diferentes. Porque assim, nas plantas, elas também são compostas por ácidos graxos e triglicerídeos. Porém, elas servem como precursores para a síntese de outras moléculas essenciais. Fique comigo, porque agora eu vou mostrar para vocês um mapa mental onde tem todas as etapas e todos os compostos. Logo ao lado esquerdo, temos o tópico 1, lipídios em plantas. O metabolismo de lipídios em plantas desempenha um papel crucial na síntese e armazenamento de diversas classes de lipídios, sendo elas os óleos, ceras e asteroides. Os óleos são uma classe de lipídios formados por triglicerídeos. Mas o que são esses triglicerídeos? Os triglicerídeos consistem em glicerol e 3 ácidos graxos. Nas plantas, os óleos são sintetizados principalmente nas sementes e servem como uma reserva de energia. A síntese de óleos ocorre através de vias metabólicas, como a lipogênese, que envolve a incorporação de ácidos graxos em glicerol. Já as ceras são lipídios compostos por ésteres de ácidos graxos com alcoóis de cadeia longa. Nas plantas, as ceras são encontradas na superfície das folhas, uma camada protetora conhecida como cutícula. Os esteroides são uma classe de lipídios que incluem compostos como fitoesteroides e esteroides vegetais. Os esteroides têm várias funções nas plantas, incluindo a regulação da permeabilidade da membrana celular e a estabilização da estrutura da membrana. Ainda sobre os óleos, o glicerol 3-fosfato é uma molécula central no metabolismo de lipídios em plantas, pois serve como substrato para a síntese de triglicerídeos, que é o principal componente dos óleos vegetais. Para a síntese da cera, é utilizada uma combinação entre ácido graxo e alcoóis, formando ésteres, que é a composição principal das ceras. Os asteroides vegetais, como por exemplo o beta-cisterol, são semelhantes em plantas e animais, pois regulam o tráfego de lipídios e proteínas nas membranas celulares. Ainda ao lado esquerdo, temos a regulação do metabolismo de lipídios através da insulina e glucagon. A regulação do metabolismo de lipídios é uma balança entre a insulina, que promove o armazenamento de lipídios e glicose, e o glucagon, que promove a liberação de glicose e ácidos graxos. Ambos são produzidos pelo pâncreas e têm efeitos opostos, o que permite que o corpo mantenha níveis adequados de glicose e lipídios no sangue e forneça energia quando necessário. Falando em insulina, ela é produzida por uma célula chamada beta das ilhotas de Langerhans, no pâncreas. A principal função da insulina é reduzir os níveis de glicose no nosso sangue. Vale lembrar também que ela estimula a síntese do glicogênio no fígado e nos músculos. E com isso, níveis altos de glicose, ela diminui e transforma em uma forma de armazenamento. Vale lembrar também que ela inibe a lipólise, que é a quebra de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. E com isso, ela reduz a liberação de ácidos graxos no sangue e promove o armazenamento de lipídios nas células adiposas. Como dito no mapa mental, a insulina e o glucagon têm efeitos opostos. Porém, é necessário que haja uma balança entre eles para que mantenha níveis adequados de glicose no nosso sangue. Diferentemente da insulina, o glucagon é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, também no pâncreas. Porém, como foi dito, enquanto a insulina reduz os níveis de glicose no nosso sangue, o glucagon ele aumenta. Ele estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose. Esse processo acontece no fígado. E ele libera essa glicose que foi produzida na nossa corrente sanguínea. Além disso, diferentemente da insulina,
O glucagon, ele promove a lipólise, enquanto a insulina inibe, ele promove, que é a quebra de triglicerídeos para liberar ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão ser usados como fonte de energia. Ainda, o glucagon atua como hormônio catabólico, porque assim, enquanto a insulina promove armazenamento, ele quebra substâncias de armazenamento para aumentar os níveis de glicose e energias disponíveis no sangue. O tópico 3 do lado esquerdo trata-se do transporte de lipídios através das lipoproteínas LDL e HDL. A lipoproteína LDL transporta principalmente colesterol e triglicerídeos no corpo. Ela é frequentemente associada ao colesterol ruim, porque o excesso de LDL no sangue está ligado ao acúmulo de colesterol nas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Diferentemente do LDL, a lipoproteína HDL é conhecida como colesterol bom. A sua principal função é a captação do excesso de colesterol dos tecidos periféricos, incluindo as células do sistema cardiovascular e o transporte do colesterol de volta para o fígado, onde pode ser metabolizado e excretado do corpo. No quarto tópico, veremos sobre a síntese de lipídios. A síntese de lipídios, especificamente a síntese de ácidos graxos, é um processo crucial para a produção de lipídios, como triglicerídeos e fosfolipídios, que são componentes essenciais das membranas celulares e também servem como uma importante forma de armazenamento de energia no corpo. A síntese de ácidos graxos envolve vários passos e utiliza o acetil-CoA como um precursor essencial. Dentre os passos citados estão a produção de acetil-CoA, carboxilação do acetil-CoA, síntese do ácido graxo e liberação de ácido graxo. Como dito na apresentação do mapa, a síntese de proteínas acontece em diversas etapas, sendo uma delas a produção do acetil-CoA. A síntese de ácidos graxos começa com a geração de unidades de acetil-CoA a partir de fontes como glicose, aminoácidos e outras fontes de carbono. O acetil-CoA é um precursor importante porque fornece os grupos acetila necessários para a formação dos ácidos graxos. O segundo passo para a síntese de proteínas é a carboxilação do acetil-CoA, e para que isso ocorra é necessário que haja a adição de um grupo carboxila ao acetil-CoA. Isso é catalisado pela enzima acetil-CoA carboxilase e resulta na formação do malonil-CoA. A terceira etapa é a síntese do ácido graxo. Anteriormente foram formadas a acetila e o malonil, que agora vão ser utilizados para a síntese do ácido graxo. A síntese ocorre em várias etapas, repetindo um ciclo que envolve a adição sequencial de unidades de acetil e malonil-CoA. Cada ciclo é mediado por uma enzima chamada ácido graxo sintase, que é um grande complexo multifuncional. A quarta e última etapa é a liberação do ácido graxo. Após a síntese, o ácido graxo será liberado através da ácido graxo sintase e pode ser convertido em triglicerídeos através da esterificação. Dessa forma, ele será utilizado para armazenamento de energia. A quarta e última etapa é a liberação do ácido graxo. Após a síntese, o ácido graxo é liberado através da ácido graxo sintase e pode ser convertida em triglicerídeos através da esterificação. Dessa forma, vai ser utilizado para armazenamento de energia e também na construção de membranas celulares. Ao lado direito, o tópico 1, temos o principal grupo de lipídios, sendo eles os ácidos graxos, que são uma cadeia de hidrocarbonetos com o grupo carboxila na extremidade, fundamentais para a formação de outros lipídios, os triglicerídeos, que são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, principal forma de armazenamento de energia em seres humanos e animais, podendo também ser encontrado em sementes. E também os fosfolipídios, que são moléculas que consistem em 2 ácidos graxos, uma molécula de glicerol e um grupo fosfato. São componentes essenciais das membranas celulares, onde formam
uma bicamada lipídica que é fundamental para a estrutura da membrana e a regulação da permeabilidade. Ainda ao lado direito, no tópico 2, falaremos sobre digestão de lipídios. É importante notar que a absorção de lipídios é um processo altamente eficiente devido à formação de micelas mistas e quilomicrons. A bile desempenha um papel crítico na digestão de lipídios, facilitando a ação das lipases e a absorção dos produtos da digestão. A digestão de lipídios é um processo de 4 etapas, sendo a primeira delas a emulsificação pela bile. A bile emulsifica partículas de gordura, quebrando-as em partículas menores e formando micelas mistas. Isso aumenta a superfície disponível para a ação das enzimas lipases. Logo em seguida, tem a ação das lipases. As lipases são enzimas que quebram triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, que serão usados na etapa 3. A terceira etapa é a formação dos quilomicrons. Após a ação das lipases, os produtos da digestão, como ácidos graxos, monoglicerídeos e colesterol, são absorvidos pelas células intestinais. Esses produtos são em seguida reagrupados nas células intestinais para formar quilomicrons, que são partículas que contêm lipídios e são envolvidas por proteínas, tornando-as solúveis em água. A quarta e última etapa é a absorção dos quilomicrons. Os quilomicrons são liberados através das células intestinais por todo o nosso corpo. E os ácidos graxos e outros produtos que foram gerados na digestão são usados como fonte de energia para o nosso corpo. A terceira e última etapa, do lado direito, trata-se da beta-oxidação, que é um processo pelo qual os ácidos graxos são quebrados em acetil-CoA para serem utilizados como fonte de energia nas mitocôndrias das células. Esse processo é essencial para a produção de ATP a partir dos ácidos graxos armazenados no tecido adiposo. A beta-oxidação ocorre através da ativação do ácido graxo, transporte para a mitocôndria, oxidação beta, que é a desidrogenação envolvendo a remoção de elétrons de alta energia, NADH e FADH2, e a formação de uma dupla ligação entre os átomos de carbono adjacentes no ácido graxo. Logo em seguida, vem a formação do acetil-CoA e, por fim, o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma via metabólica que converte o acetil-CoA em dióxido de carbono, gerando ATP e carregando elétrons transportadores NADH e FADH2 no processo. O metabolismo de compostos nitrogenados desempenha um papel vital na manutenção da vida e no crescimento de organismos, incluindo plantas. Em plantas, o nitrogênio é um dos principais macronutrientes e é essencial para a síntese de aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, clorofilas, entre outros compostos. O de compostos nitrogenados ele desempenha um papel vital na manutenção da vida e no crescimento de micro-organismos, incluindo principalmente as plantas, que nelas o nitrogênio é um dos principais macronutrientes. Ele é essencial para a síntese de aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, clorofila e muitos outros compostos. O verde no mapa mostra as doenças relacionadas, que são 5. A hiperammonemia, a doença da ureia ciclo, a aciduria arginosuccínica, a leishmania e a alcaptonúria. Doenças têm o metabolismo da ureia, que são 5 ciclos. O ciclo da ornitina, o ciclo da citrulina, o ciclo da arginina e a eliminação da amônia. Já no metabolismo do ácido úrico, tem a síntese e a eliminação também. Nos compostos nitrogenados, ao lado direito do mapa, tem as proteínas, os aminoácidos, que são aqueles essenciais e não essenciais, o ácido úrico e a ureia. Já no metabolismo de aminoácidos, tem a transaminação, a descarboxilação, o ciclo da ureia, a síntese de aminoácidos não essenciais e a síntese e degradação de histamina. Abaixo e por último tem o ciclo da ureia, que são 3 fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Finalizar então, o metabolismo de compostos nitrogenados em plantas é altamente regulado para garantir que a planta tenha acesso suficiente ao nitrogênio necessário para o crescimento, mas também evite o desperdício de energia na assimilação excessiva.
disponibilidade de nitrogênio no solo desempenha um papel fundamental na regulação desse processo, e as plantas têm sistemas de transporte e alocação para garantir que o nitrogênio seja distribuído de uma maneira mais eficaz. Para a melhor fixação do conteúdo, é necessário destacar as inter-relações que acontecem entre as principais vias do metabolismo de carboidratos, lipídios e compostos nitrogenados. O metabolismo de carboidratos, lipídios e compostos nitrogenados estão intimamente interconectados no organismo para garantir a homeostase e a produção de energia. As principais inter-relações entre as vias metabólicas são gliconeogênese e glicólise, metabolismo de lipídios e glicólise, oxidação de ácidos graxos e ciclo da ureia, entre outros. Ainda vale destacar as principais particularidades do metabolismo de compostos nitrogenados e lipídios em plantas. As principais particularidades do metabolismo de lipídios em plantas são o acúmulo de amido, síntese de óleos e gorduras, beta-oxidação e a lipogênese. As particularidades do metabolismo de compostos nitrogenados em plantas são a fixação do nitrogênio, metabolismo de aminoácido, armazenamento de nitrogênio, catabolismo de compostos nitrogenados. Agora, é necessário destacar os pontos de convergência e inter-relação entre o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. O metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas é altamente interrelacionado, uma vez que essas vias metabólicas desempenham papéis essenciais na regulação de energia. Alguns dos pontos de convergência e inter-relação entre essas três vias metabólicas são glicólise e gliconeogênese, respiração celular, cetogênese, aminoácidos como precursores, controle e o controle hormonal. O oxigênio, então, ele vai funcionar como se fosse uma barreira, porque ele vai interferir na fixação de nitrogênio e se tornar, porque é sensível à enzima da nitrogenase, que ela desempenha um papel crucial nesse processo. A nitrogenase, ela é altamente, como eu já tinha dito anteriormente, sensível ao oxigênio. Então, na presença dele, do oxigênio, ela inibe todo o processo. Então, a nitrogenase, ela é responsável por converter nitrogênio atmosférico, N2, em amônia, que é NH3, que é o que as plantas podem utilizar. Então, para superar essa limitação, que é a barreira do oxigênio, né, que interfere na fixação de nitrogênio, as plantas e as bactérias, elas desenvolveram adaptações para criar um ambiente anaeróbico nas regiões de fixação de nitrogênio, permitindo que o processo ocorra da maneira mais eficiente possível. Alguns dos mecanismos são agrupamento em nódulos, que é as bactérias fixadoras de nitrogênio, como o gênero Rhizobium em leguminosas, elas formam simbioses com as plantas hospedeiras. O que é isso? Elas infectam as raízes das plantas e formam nódulos onde ocorre a fixação desse nitrogênio. Tem também a leptoxia de oxigênio, que é as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas possuem sistemas que permitem a entrada do oxigênio seletivamente nas células. Isso evita que o oxigênio chegue na nitrogenase. Tem também a regulação da síntese de nitrogenase, que é as bactérias, elas têm mecanismos de regulação que controlam a síntese dela, de nitrogenase, né? E produz essa enzima apenas quando as condições de baixo teor de oxigênio são mantidas. Isso evita também um gasto energético maior das plantas. Então, os micro-organismos, em particular as bactérias fixadoras de nitrogênio, eles superam esse efeito inibitório de oxigênio na fixação de nitrogênio através de uma combinação de estratégias, que foram essas citadas acima. A regulação bioquímica da fixação de nitrogênio é importante porque ela é um processo que ele tem que ocorrer de uma maneira eficiente e equilibrada. Nesse processo, então, ocorrem duas principais formas que se ressaltam a mais nesse processo de regulação. A primeira delas vai ser a regulação da atividade enzimática e a segunda vai ser a regulação da associação simbiótica. A regulação da atividade enzimática, ela tem como objetivo a fixação de nitrogênio, que envolve a ação da enzima nitrogenase,
que ela é altamente muito sensível ao oxigênio. Ou seja, para ela poder funcionar, ela precisa de um ambiente anaeróbico. Além disso também, as bactérias elas conseguem regular a síntese da nitrogenase de acordo com a necessidade das plantas. Já a relação da associação simbiótica, ela tem como objetivo que as plantas e as bactérias simbióticas, elas mantêm uma troca de nutrientes. Então, a regulação bioquímica ela é importante por várias razões. Algumas delas são a eficiência do processo, que ela vai evitar aquele gasto excessivo de energia, a prevenção de danos às enzimas, que ela protege a nitrogenase da inibição por oxigênio, permitindo assim que funcione adequadamente isso, e o equilíbrio na associação simbiótica, que ela garante aquela troca ali de nitrogênio para ser uma troca saudável e também benéfica para os dois. Bom dia, meu nome é Rafaela, sou do terceiro semestre de agronomia e eu vou iniciar respondendo algumas perguntas que estão no portal disponíveis para melhor fixação. A simbiose entre plantas e micro-organismos, como bactérias fixadoras de nitrogênios, é fundamental para que esse elemento químico, o nitrogênio, ele tenha como finalidade o papel dele, que é ajudar no crescimento das plantas. As bactérias do gênero Rhizobium em leguminosas, como por exemplo, elas convertem o nitrogênio em forma em que ele consiga fixar melhor para absorver, isso promovendo um crescimento muito saudável para as plantas. Sendo assim, tem vários benefícios para o meio ambiente. Alguns são redução do uso de fertilizantes químicos, preservação da biodiversidade, menos impacto ambiental e também melhora a qualidade do solo. Portanto, então, a associação planta-microorganismo ela tem um papel crucial, importante na agricultura, que é a sustentabilidade agrícola e também menos impacto ambiental, né? Que vai acontecer também na produção agrícola. Para compreendermos ainda melhor, surgem outras perguntas que estão relacionadas ao ciclo do nitrogênio e a assimilação dele pelas plantas. Abordam também como as plantas absorvem nitrato, convertendo em formas utilizáveis, como a amônia, e como tudo isso está relacionado à fotorrespiração. Discute também a síntese de herbicidas, destacando a importância da compreensão desse processo. A conversão de nitrato em nitrito e logo em seguida em amônia ocorre pelo processo de assimilação de nitrogênio nas plantas, principalmente nas raízes. Esse processo é muito importante para a aquisição de nitrogênio pelas plantas a partir do solo. As raízes elas absorvem o nitrato do solo, utilizando transportes específicos nas membranas celulares das células. O nitrato ele é uma das principais formas de nitrogênio inorgânico que as plantas podem adquirir no solo. O nitrato capturado pelas raízes é transportado para o interior das células das raízes. No citoplasma dessas células, a enzima nitrato redutase catalisa a conversão do nitrato em nitrito. Isso ocorre por meio de uma reação de redução, no qual o nitrato perde hidrogênio e ganha elétrons para se transformar em nitrito. O nitrito formado é em seguida convertido em amônia por outra enzima chamada nitrito redutase. Essa enzima ela catalisa a adição de elétrons e prótons ao nitrito, convertendo ele em amônia. A amônia é resultante incorporada nas moléculas orgânicas da planta, principalmente na forma de glutamina e asparagina. A assimilação da amônia é um processo essencial para a síntese de aminoácidos, proteínas
e outras biomoléculas. Além disso, esse processo de conversão de nitrato em nitrito e amônia também é bastante importante porque evita o acúmulo excessivo de nitrito que pode ser tóxico para as plantas. Bom, o processo de fotorrespiração está relacionado ao metabolismo de nitrogênio, em particular na assimilação de amônio, devido ao papel fundamental das enzimas envolvidas e a alocação de nitrogênio nas plantas durante esse processo. A fotorrespiração ela é um processo que ocorre em plantas C3 e é desencadeado principalmente pela presença de altas concentrações de oxigênio em relação ao dióxido de carbono na atmosfera. Bom, durante a fotorrespiração, a enzima ribulose 1,5-bifosfato, o rubisco, fixa o oxigênio em vez do dióxido de carbono. Ele resulta na formação de um composto tóxico chamado fosfoglicolato. O fosfoglicolato ele precisa ser convertido em outros compostos menos tóxicos por meio de várias etapas do ciclo de fotorrespiração. Nesse processo, parte do carbono é liberado na forma de dióxido de carbono e parte é recuperada e reciclada para a formação de compostos de carbono orgânico. As vias de biossíntese de aminoácidos utilizadas na síntese de herbicidas para inibir o crescimento de plantas daninhas. Esses herbicidas que atuam nessas vias são chamados de herbicidas específicos. Por que herbicidas específicos? Porque eles atuam apenas em plantas daninhas e não prejudicam as culturas agrícolas. Bom, um exemplo disso é o glifosato. O glifosato ele é um inibidor da enzima EPSP sintase, que ele é essencial para a síntese de 3 aminoácidos aromáticos, que é o triptofano, a fenilalanina e a tirosina. A inibição da EPSP sintase impede que as plantas daninhas produzem esses aminoácidos, o que resulta na morte das plantas. Outro exemplo é o ALS. O ALS é uma enzima essencial para a síntese de aminoácidos alifáticos, como a vanila, a leucina e a isoleucina. A inibição da ALS impede que as plantas daninhas produzam esse aminoácido também, e que resultam na morte dessas plantas.